Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a autorização dos pares, vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar de uma sessão híbrida. Nós temos aqui o deputado Hamilton de forma presencial e os demais de forma remota. Primeiro processo a entrar no debate é o 4109, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Institui a política estadual Criança Consciente e Adolescente Consciente com fins de informação e prevenção a violências e abusos sofridos por crianças e adolescentes. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação, encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável dessa matéria que foi apensada ao processo 4804, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5134, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, assegura o atendimento médico prioritário a crianças e adolescentes acompanhadas de conselheiros tutelares no âmbito do estado de Goiás. Relator deputado Hélio de Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 7857, de autoria do deputado Júlio Pina, dispõe sobre o curso de preparação para a aposentadoria para contribuintes previdenciários no âmbito do estado de Goiás. Relator, delegado Humberto Teófilo, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo do delegado Humberto Teófilo, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4765, de autoria do deputado Thales Barreto, institui a criação do selo Academia Inclusiva no âmbito do estado de Goiás. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordaram com a aprovação da matéria, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5277, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, institui a política pública estadual Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore e dá outras providências. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4702, deputado Virmondes Cruvinel, cria a política estadual de implementação de incentivo ao comércio varejista no âmbito do estado de Goiás, dá outras providências. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordaram com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4005, deputado delegado Eduardo Prado, projeto que altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do estado de Goiás. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Vistas ao deputado Hamilton, do processo 4005. Obrigado, presidente. Processo 5136, deputado Virmondes Cruvinel, dispõe sobre normas preventivas ao esquecimento de animais no interior de veículos no âmbito do estado de Goiás. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5138, deputado Wilde Cambão, dispõe sobre a transferência e remanejamento de vagas sem anuência dos pais em creches e escolas públicas para as pessoas com TDAH, dislexia, no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5278, deputado Virmondes Cruvinel, dispõe sobre a contratação de jovens em projetos e eventos esportivos e culturais no âmbito do estado de Goiás. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordaram com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado.
5100, deputado Carlos Cabral, altera a Lei 11.475, de 4 de julho de 91, declarando de utilidade pública a Associação de Saúde São Pedro de Alcântara, ASPAG. Relatora deputada Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados concordarem, parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2852, delegado Eduardo Prado, expõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do exame denominado ecocardiograma fetal em gestantes no âmbito do estado de Goiás. Relator deputado... Vossa Excelência. Questão de ordem, Vossa Excelência. Eu entendo que é interessante o pedido, só que a realização gratuita do exame ecocardiograma, eu entendo que teria que ter sido colocado nas maternidades públicas do Estado, porque não tem como você proibir, uma unidade particular fazer gratuitamente um procedimento que ele teria que ser remunerado. Então, eu só vejo a aplicabilidade desse projeto para as maternidades públicas. E se algum dos colegas aí entender e compreender meu raciocínio, como eu não posso pedir vista, se pedisse vista e analisasse aí a possibilidade de fazer um relatório nesse sentido. Vice-presidente. Vistas ao deputado Thales Barreto. Processo 2057, deputado Virmontes Cruvinel, suspende o prazo legal de garantia sobre produtos e serviços no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 4781, deputado Rafael Gouveia, dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia municipal que liga os municípios de Bela Vista de Goiás a Leopoldo de Bulhões. Relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem, aprovada a diligência. 4470, de autoria delegado Humberto Teófilo, projeto que altera a Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública do estado de Goiás. Relatora, delegada Adriana Costa, parecer favorável, está em discussão. Vistas, presidente. Vistas ao deputado Hamilton Filho. Processo 4521, de autoria do deputado Vinícius Sequeira e outros, concede título de cidadania goiana a senhora Carla Helena Moreno dos Santos Rosa. Relatora Adriana Costa, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4511, de autoria do deputado Bruno Peixoto, projeto que altera a Lei 14.050, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação, instalação e transferência de unidades na Polícia Militar do Estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, foi redistribuído ao Vinícius Sequeira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado o parecer favorável. Processo 4646, deputado Humberto Aidar, inclui o deputado Rubens Marques, eu vou revogar o despacho, ele está pedindo vistas do processo 4511, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Chama a atenção aqui da minha assessoria, eu revoguei o despacho e o 4511 concedo vistas então ao deputado Rubens Marques. É que às vezes a internet demora um pouco, né? E quando chega a mensagem já terminou a votação, mas nós temos tido esse cuidado aqui de atender todos os deputados que estão de forma remota. Processo 4646, de autoria do deputado Humberto Aidar, inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a gincana cultural e esportiva comemorada no município de Santa Rosa de Goiás. Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão.
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. O processo 5789, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, ele está sendo retirado de pauta a pedido do autor, ok? Então, vocês estão acompanhando a pauta. O 5789 está sendo retirado a pedido do autor do projeto. Processo 4523, de autoria do delegado Eduardo Prado, institui o Dia Estadual da Síndrome de Down. Relator, deputado Dr. Antônio, parecer é favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, eu tenho 2 projetos que foram pedidos para serem incluídos aqui na pauta e eu vou solicitar a autorização dos meus pares. É o processo 4510, de autoria da deputada Leda Borges, e o 3592, do deputado Hamilton Filho. Deputados que concordarem com a inclusão dessas 2 matérias aqui na CCJ, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão. Cambão pediu vista do 4511. 4511. Aí eu já pedi para incluir lá, só o senhor falar. Ah, ok. Pode conceder vista também lá para o Cambão. Eu já tinha feito esse despacho. Processo 4510, deputada Leda Borges. Apensado processo 4519, de autoria do deputado Vinícius. Introduz alterações na Lei 16.898, de 26 de janeiro de 2010. A ampliação da margem de crédito consignado dos atuais 30% para 40%, sendo 35% para o empréstimo consignado, 5% para o cartão de crédito. É mais uma medida excepcional de proteção social a ser implantada durante o período de enfrentamento Covid-19. Wilde Cambão, parecer acatando a emenda apresentada em plenário, está em discussão. Vistas ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Processo 3592, deputado Hamilton Filho, apensado ao processo 4097 e 4531. Dispõe sobre transferência na divulgação de dados sobre vacinação contra a Covid-19. Relator Thales Barreto, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5047, deputado Hamilton Filho, institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural e dá outras providências. Relatora deputada Leda Borges, parecer contrário. Está em discussão. Vistas ao deputado Bruno Peixoto. 3721, deputado Carlos Cabral, isenta do pagamento de taxa de inscrição em concurso público os candidatos que exerçam a atividade de comissário ou agente de proteção da infância e da juventude. Álvaro Guimarães, parecer contrário. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem que parecer contrário da matéria permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4473, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos e vencimentos do pessoal do magistério. Relator, deputado Dr. Antônio, parecer é contrário à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordaram que parecer contrário permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contrário. Processo 5025, Governadoria do Estado, veta integralmente o autor de lei 171, de 4 de novembro de 2020. Autor, deputado Bissauer Vieira, dispõe sobre a pesca, a aquicultura e a proteção da fauna aquática e da outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela manutenção do veto. Vista o deputado Bruno, sem manifestação. Então, a manutenção do veto é que está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a manutenção do veto, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada a manutenção. 4617, veta integralmente autor de lei 101, de 8 de setembro de 2020. Autoria, deputado Carlos Cabral. Altera a lei 16.499, de 10 de fevereiro de 2009, que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. Relatora Leda Borges, parecer pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação.
Encerrado. Deputados concordaram com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição do veto. 49 e 35, Governadoria do Estado, projeto que veta integralmente o autógrafo de lei 135, de 24 de setembro de 2020, de autoria do deputado Coronel Adailton. Introduz alterações na lei 2763, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a convocação de militares da reserva remunerada, serviço ativo de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Relator, deputado Major Araújo, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição. 7868, Governadoria do Estado, veta integralmente o autor de lei 314, de 27 de novembro de 2019. Autor do projeto é o deputado Virmondes Cruvinel. Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de bibliotecas nas instituições de ensino da rede pública estadual e da outras providências. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição. Processo 848, Governadoria do Estado, veta integralmente o autor de lei 197, de 10 de setembro de 2020. Autor, deputado Jefferson Rodrigues. Esse projeto visa determinar o reconhecimento das atividades religiosas como serviços essenciais nas situações especificadas. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer pela manutenção do veto. Vista ao delegado Humberto Teófilo, voto separado do deputado Humberto Teófilo, é pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu agradeço a participação de todos. Parece que tem um pedido aqui de uma inclusão. Ok, está encerrada a presente sessão.